O Rodrigo Bueno, o Edmundo Animal, Leandro Quesada e Marco de Vargas. Muito bem-vindo, companheiros, ao nosso Expediente Futebol. É um prazer ter todos vocês aqui. Vamos começar então o programa trazendo já a primeira pauta, o primeiro assunto, que é o colossal Flamengo, o Mengão Malvadão. No ar, as informações rubro-negras. Fala pessoal, tudo bem? Um forte abraço a todos. Uma segunda-feira muito especial para o torcedor do Flamengo, isso porque a emissora que detém os direitos de transmissão do Campeonato Carioca havia entrado com um pedido de liminar na Justiça para que o Flamengo não pudesse transmitir o jogo diante do Boa Vista na próxima quarta-feira, mas essa liminar foi indeferida pela Justiça, ainda cabe recurso, mas nesse primeiro momento o Flamengo está autorizado e sem nenhum impedimento judicial para transmitir esse jogo através do seu canal oficial no YouTube, um marco não só para o Flamengo, mas também para o futebol brasileiro. Isso, pelo menos, é o que pensa a diretoria do Flamengo. Falando sobre esse jogo contra o Boa Vista, o técnico Jorge Jesus pode fazer algumas alterações na equipe titular, dar um pouco mais de rodagem a alguns jogadores que não vinham tendo muitas oportunidades, e é bom a gente lembrar, o Flamengo, que é líder do seu grupo, já está classificado para as semifinais da Taça Rio e também é líder da classificação geral, ou seja, se o Flamengo vencer o Boa Vista na próxima quarta-feira, vai se manter na primeira colocação do Campeonato Geral. E se vencer a Taça Rio, será pela 36ª vez campeão carioca, e aí não vai haver a necessidade de uma final geral entre dois clubes. Novidades do Flamengo para vocês. Um abraço. Outro abraço, Flávio Amêndola. Muito obrigado pela sua participação. Deixa eu conversar aqui com os meus companheiros de Expediente Futebol. Edmundo, muito bem-vindo. O Flamengo, que já era apontado aí como grande favorito, né, para conquistar o Campeonato Carioca, ontem, com o resultado do jogo do Fluminense, a vitória do Volta Redonda, o Flamengo ficou numa situação ainda mais privilegiada para ganhar aí esse campeonato. E Edmundo, muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Muito boa noite a você, os companheiros do Expediente Futebol e a todos que nos acompanham. Olha, João, o Flamengo ficou, de fato, com uma mão na taça. Primeiro porque o time melhor preparado fisicamente por ter começado a treinar antes, né? Por ter também os jogadores mais qualificados. Mas ontem rodava um meme na internet que o Fluminense prometeu não jogar o Campeonato Carioca e, de fato, não fez, né? Não jogou. Por isso, perdeu a liderança total no campeonato. É claro que é uma brincadeira, né? O Fluminense tem que repensar essas contratações que fez. O Flamengo não tem nada a ver com isso, virou líder mesmo sem entrar em campo e pode confirmar isso na próxima quarta-feira. É verdade. Aliás, a federação confirmou agora há pouco, a FERJ, as datas da semifinal, né? Teremos rodada aí com jogos na quarta e na quinta-feira. E as semifinais da Taça Rio no domingo, dia 5 de julho. E a decisão da Taça Rio na quarta-feira, dia 8 de julho. A chance, Rodrigo Bueno. Muito bem-vindo aqui no Expediente Futebol. Estávamos com saudades de você. Olha aí, ó, a arte feita pela nossa produção, definida as semifinais, final, né? Partidas sem público. Poderemos ter partidas com público só a partir do dia 10 de julho. Mas a possibilidade do campeonato ter acabado até lá é considerável. Rodrigo Bueno, bem-vindo, Rodrigo! Grande abraço, um prazer estar no Expediente de novo, João. Acho que uma vez a gente voltou aqui no Palmeiras de todos os tempos. De lá pra cá eu fiz 72 times de todos os tempos do mundo todo, uma vez por dia. Prazer rever os companheiros, não foi nada combinado, mas eu, Marco de Preto, o Quesada também com detalhes negros, você escuro. Até a McLaren tá nessa temporada de negro, né? Claro, tá na moda também. E legal o que o Botafogo fez também, a atitude dos jogadores. Pelo menos um jogador da Cabo Friense também abraçou a causa. Vidas negras importam, Black Lives Matter. Dark também fazendo um sucesso, tá no momento aí. Então, que bacana essa participação minha, voltar aqui a essa casa tão bacana que eu gosto, que é o Expediente Futebol. Sobre o Campeonato Carioca, para mim o maior destaque é o Botafogo, em todos os sentidos, né? Pelo que fez dentro de campo um pouco e muito pelo que está fazendo fora de campo. Posicionamento,
o Honda, sobretudo, né? Um japonês, chegou outro dia no Brasil aqui, já está sendo referência com seus posicionamentos. Então, quero dar parabéns ao Botafogo. Eu acredito que o Botafogo vai ser campeão carioca? Acho que não. Eu acho quase é mais fácil o Benfica ganhar o Português, o Barcelona ganhar o Espanhol, do que o Flamengo perder esse campeonato carioca. A diferença já é brutal em todos os níveis, em todos os sentidos. O Flamengo ainda tem a preparação com mais tempo em relação aos outros. Ele voltou a treinar até quando não estava permitido. E então, para mim, é uma questão pro forma. O que acontece com a definição das datas? Possivelmente o Flamengo vai ser campeão sem público, porque até 10 de julho não pode ter público. Olha que o Campeonato Carioca vai ter público antes que qualquer campeonato europeu importante, hein? O Campeonato Carioca até nisso ele é precoce, mas não deve ter público, porque você pega as datas, o Flamengo sendo campeão da Taça Rio não tem final do estadual, ele já ganhou os 2 turnos por antecipação, então não tem público. Se der uma zebra, e o Alvinegro, Botafogo, por exemplo, conseguir ganhar a Taça Rio, aí vai ter final do estadual com 1/3 da capacidade de público no estádio. E aí, em qual estádio seria, João? Seria no Maracanã, do Flamengo Malvadão, como você disse, esse Flamengo Malvadão? Ou seria no Newton Santos, do glorioso Alvinegro? Vamos aguardar. Quem define isso aí é a federação, né? O mando, ela é que define. Vamos aguardar. O certo Marco de Vargas é rede. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Expediente Futebol. O Fluminense perdeu para o Volta Redonda. Como o Flamengo tinha vencido o Bangu, quer dizer, o Flamengo assumiu também a soma maior de pontos no campeonato. Como já ganhou a Taça Guanabara, se vencer a Taça Rio, aí o campeonato será encerrado, a não ser, e estamos falando de um esporte chamado futebol, né? E já vimos coisas incríveis acontecerem. O Fluminense pode vencer o seu jogo no meio de semana e o Flamengo perder para o Boa Vista no Maracanã. Aí muda tudo. Mas convenhamos que é uma situação muito pouco provável, né? Marco, seja bem-vindo, é rede! Obrigado, João, Quesada, Edmundo, Rodrigo. Um prazer estar com vocês aqui. Pouco provável, né, João? Não sei que o Flamengo queira colocar uma pitada de emoção no campeonato e force a barra aí para que tenhamos um prolongamento, uma prorrogação dessa história toda. Eu não vejo com uma questão muito fácil isso acontecer, não. Muito pelo contrário. Acho que o Campeonato Carioca será encerrado, sim, no próximo dia 8 e não tem jeito, não vai ter público, não, porque não vai dar tempo disso acontecer. Agora, com relação àquilo que o Rodrigo falou ali, o torcedor do Flamengo fica irritado quando a gente fala que o Flamengo treinava quando era proibido. Não era recomendado treinar naquele momento, né? Proibido, ninguém proibiu ninguém. E o Flamengo fez o que achou certo, correto fazer e estava no direito dele de fazer, né? Não era recomendado treinar naquele período. Com relação a essa história toda do campeonato, geralmente, né, João, um time que tem muito mais condição, e é o caso do Flamengo, nessa situação atual, em especial, leva grande vantagem técnica, fisicamente, psicologicamente. E o Flamengo tem a faca e o queijo na mão para ser campeão carioca de forma antecipada. Eu acho que não tem jeito, não. A não ser, claro, como você bem colocou aí, que o futebol nos traga uma surpresa e que o Flamengo amoleça o seu coração e queira ver um campeonato com um público numa final apoteótica ali na frente. Acho que não vai rolar, não. É verdade. Olha, os jogos da quinta rodada que encerram a Taça Rio, pelo Grupo A, Bangu e Cabo Friense, quarta-feira, dia 1º, em Moça Bonita, 3h15 da tarde. Maracanã, quarta-feira, 9h30 da noite, Flamengo e Boa Vista. Quarta-feira, também, 9h30 da noite, no estádio Luso Brasileiro, Campo da Portuguesa, e Botafogo. E na quinta rodada, pelo Grupo B, teremos Macaé e Fluminense, esse jogo será em Bacaxá. Vasco da Gama e Madureira, em São Januário, na quinta-feira, às 8 da noite, e Volta Redonda e Resende na quinta-feira, Maracanã, Volta Redonda e Resende, 8 da noite. É a Taça Rio que vai chegando aí ao seu desfecho. Leandro Quesada, muito bem-vindo. Tudo bem, João? Prazer estar aqui. Abração para você, para o Marco, para o Rodrigo, para o Ed. Pois é, né? Esse resultado do Volta Redonda em cima do Fluminense atrapalhou também um pouquinho a vida do Vasco. O Vasco jogou antes
fez uma boa partida, o Herman Cano meteu 3 bolas lá no gol do adversário, hat-trick, algo que o Vasco não conseguia desde 16 com 3 gols do Nenê numa partida contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. Ontem eu estava, inclusive, no Rodada, a gente retomou Rodada ontem, até fiquei meio empolgado com a torcida do Vasco, junto com a torcida do Vasco, achando que o Fluminense ia fazer a parte dele, porque o Flamengo fez, com pouco treino, o Vasco com pouco treino fez, o Botafogo também, só faltou dos grandes do Fluminense emplacar uma vitória, isso não aconteceu. E pior, né? Além de ser derrotado, tomou essa chapuletada de 3 da equipe do Volta Redonda. Então agora o Vasco fica numa situação de não depender apenas dele para chegar à próxima etapa da competição. Desculpa esfarrapada, João. Ninguém teve treino, ninguém teve tempo para treinar. Então, se essa é a desculpa do Fluminense, já pode jogar fora essa desculpa, porque ela não vale. Ontem nada deu certo, tecnicamente não deu certo, taticamente não deu certo, fisicamente não deu certo. Então, falar que, mas teve pouco tempo para treinar. Mas pera lá, o Volta Redonda treinou quanto aí nos últimos dias? Né? O Vasco fez quantos treinamentos para fazer a vitória de ontem? O Botafogo, para enfiar 6-2, treinou o quê? 2 meses? Então, isso é desculpa, não vale, não cola, né? Não cola. Perder faz parte, você mesmo disse, é futebol, né, meu amigo? Mas do jeito que foi, acachapante do jeito que foi, realmente não dá para aceitar esse tipo de desculpa. E vamos esperar, né? Porque tá tudo traçado realmente para o Flamengo ser campeão logo. E aí tem um outro detalhe, né, João? Que a gente vai discutir mais adiante. Se terminar dia 8, como você lembrou aí, dia 8 de julho, certo, João? E o Campeonato Brasileiro começar dia 8 de agosto... Os times do Rio vão ficar fazendo o quê um mês aí, hein? É só pra gente pensar um pouquinho. Queria tanto voltar e agora vai ter que ficar um mês esperando. Como são as coisas, né? A possibilidade é grande de ficarem treinando e realizando aí amistosos, né? Só se não tivermos o encerramento com o Flamengo ganhando a Taça Rio e tivermos mais 2 domingos aí, digamos, com... as decisões do campeonato estadual. São 2 que se classificam para a semifinal da Taça Rio. O Flamengo é o único que já está garantido, tem 12 pontos. O Botafogo é o segundo nesse momento do Grupo A com 7, mas tem chance de classificação. Boa Vista com 7, Portuguesa com 4 e o Bangu com 4. Né? A definição do outro time na última rodada. E do lado do Grupo B, está bem mais embolado. O Fluminense poderia ter garantido ontem, não fez isso. Fluminense 9 pontos, Volta Redonda 7, são os 2 primeiros. O Madureira tem 6, o Vasco da Gama tem 5 e o Resende tem 4. Macaé é o último colocado. O Vasco, para vencer, para se classificar, ele tem que vencer a equipe do Madureira, jogo em São Januário, e torcer contra o Volta Redonda. O Resende tem que ir lá e fazer o serviço contra o Volta Redonda. Edmundo, a galera do Vascão quer saber a sua opinião. O que você achou do time ontem, né, lá com o Cano?